Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19, para a meditação de hoje. Todos encontraram, né? Vamos ler. Diz assim: Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Vou ler novamente, diz assim: Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Vamos orar. Santo e eterno Deus, dependemos agora do Senhor, dependemos que o Senhor abra os nossos entendimentos. Sabemos, ó Deus, que não podemos de nós mesmos ouvir a sua voz, a não ser que o Senhor abra o nosso entendimento, a não ser que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, a não ser que o seu Espírito Santo se revele a nós, não conseguimos ouvir a sua voz. Dependemos de Ti. Dependemos da unção do Teu Espírito Santo neste momento. Dependemos do toque do Senhor, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Pedimos então a Tua bênção, ó Deus, a ação total, plena, completa do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa me usar como um instrumento e que eu não atrapalhe, Senhor, a sua voz de ser ouvida neste momento, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo estava na sua defesa diante de Agripa e Berenice, né? Ele estava preso, foi levado por Festo à presença do rei Agripa, e ele tinha que defender-se porque estava sendo acusado de tantas coisas, por ter sido alguém que proclamava Jesus, que falava da ressurreição. Não era fácil a vida daquele que, comissionado por Deus, proclamava a palavra de Deus. E era a defesa dele. No versículo 1 do capítulo 26 diz assim: Então Agripa disse a Paulo: Você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Era o momento da defesa. E o ponto auge da defesa de Paulo, diante daquele rei que tinha em suas mãos o poder de condená-lo à morte. O ponto alto é quando ele diz: Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. As pessoas perguntam como é que Paulo conseguiu superar tantas coisas. Ele foi apedrejado, ele foi preso diversas vezes, ele passou por naufrágio, tem um naufrágio logo em seguida a esse acontecimento aqui, e ele termina a vida alegre dizendo: Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Da onde que vinha esse poder ao apóstolo Paulo? E nós podemos dizer que o apóstolo Paulo era um homem que foi obediente e fiel à visão celestial, porque ele era um perseguidor da igreja. Ele mandava prender, ele mandava matar. Na hora do voto, para ver quem poderia permanecer vivo dentre os cristãos, ele dava o seu voto contrário, voto para a morte. Ele fala sobre isso para o rei Agripa, no versículo 9, vamos ler, diz assim, Paulo falando: Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão
e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga em sinagoga, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Essa era a vida de Paulo antes da visão celestial. Sabe, a nossa vida tem um antes e um depois também. É antes de termos a visão celestial e depois que passamos por uma experiência tão impactante como a experiência do apóstolo Paulo. Ele menciona a sua experiência aqui, no versículo 12, vamos ler, ele diz assim para o rei Agripa: numa dessas viagens eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Essa é a visão celestial. E logo em seguida, no versículo 19, Paulo diz: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo foi impactado por uma visão de Cristo ressuscitado, aquele a quem ele perseguia. Ele a caminho de Damasco na intenção de procurar crentes para assassinar, para perseguir, para açoitar, tendo em mãos papéis que lhe davam autorização legal. Para isso, ele tem um encontro com Jesus, e Jesus aparece para ele naquela luz brilhante, mais brilhante do que o sol, e aquela visão do Senhor o torna cego, e ele cai por terra. Mas quando ele se levanta e vê Ananias, um servo que aparece uma vez só na Bíblia, o grande Paulo, agora tendo que ouvir um humilde servo. E aquele homem ora por Paulo para que Paulo recupere a visão, prega o evangelho para Paulo, diz: Paulo, por que você está demorando? Se levante, confesse os seus pecados, batiza-te, lava os teus pecados e obedeça. E quando Paulo tem essa postura, ele se levanta impactado por uma experiência com Deus, com Jesus, uma experiência de conversão. Sabe, os grandes homens de Deus, todos eles tiveram em algum momento o impacto da visão celestial. Lembram de Isaías? Isaías no capítulo 6 diz assim: no dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo, e os serafins cantavam em uníssono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a casa se enchia de fumaça do altar. E eu percebi que era homem pecador, de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios.
E os meus olhos haviam visto o trono de Deus. E o que aconteceu? Um dos serafins pegou uma brasa viva do altar, tocou nos lábios do profeta. Eis que você foi purificado da sua iniquidade. E ouvi uma voz que dizia: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E Isaías diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Uma visão celestial. E o Senhor diz: você vai ser mandado para um povo que não vai te ouvir, para um povo que não vai querer você, que um povo que vai te desprezar, mas você vai. E Isaías proclama a palavra, e diz a palavra de Deus que ele foi ao ponto do martírio, porque ele tinha diante de si o impacto de um relacionamento com Deus. E ele também não foi infiel à visão celestial. Ezequiel, profeta, estava lá às margens do rio Quebar, e de repente ele olha e vê a glória de Deus se manifestando, e quando ele vê a glória de Deus, ele cai por terra como morto, e o Senhor o levanta, e quando o levanta diz: eu te envio a um povo, não é um povo de língua estrangeira, mas é um povo que vai te entender, mas eles vão te rejeitar, porque é um povo de dura cerviz, a fronte desse povo é como diamante. Mas ele seguiu, proclamou, anunciou, porque ele era impactado por uma visão celestial, um encontro com o Senhor, marcante. Moisés, só para termos mais um exemplo, estava lá cuidando do pasto, cuidando lá das ovelhas do sogro, Reuel, ou Jetro, né? E ele olha e vê uma sarça que se queimava, que ardia, mas não se consumia, e ele achou estranho, se aproximou. O Senhor olha para ele e diz assim: não se aproxime, arranca as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está se achegando é terra santa. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e eu estou te enviando agora. Volta para o Egito, liberta meu povo, porque eu ouvi o seu clamor. E Moisés foi fiel à visão celestial. Na verdade, por que os apóstolos, todos eles morreram martirizados, talvez menos o João, na ilha de Patmos, mas estava lá aprisionado? Porque eles eram impactados também pela presença real de Jesus, e eles vendo Jesus transfigurado, alguns deles viram, né? 3 deles, eles viram Jesus ressuscitando os mortos, eles viram Jesus curando paralíticos, eles viram Jesus abraçando um leproso, e aquele leproso caminha em direção ao sacerdócio, e enquanto caminha é curado. Aqueles 10 leprosos, a mulher toca em Jesus e sai virtude, poder, e ela é curada do fluxo de sangue. Jesus ressuscita a menina, Jesus ressuscita Lázaro, e aqueles homens caminhando com Jesus, vendo a glória de Jesus, vendo a manifestação do poder de Deus, impactados por uma experiência com o Senhor, eles seguem em frente,
E mesmo em face da morte, eles continuam firmes. E os grandes avivalistas da história da igreja, a Rebeca falou, né? Daquele homem, daquele pastor, na época da rainha Mary, a sanguinária, que matou 300 protestantes, porque ela não queria que o protestantismo se estabelecesse no reino. E ela botava fogo nos pastores em praça pública. Tem um lugar lá que até hoje é reservado, aonde tem uma placa no chão dizendo: aqui morreram os mártires, pastores, membros de igrejas, que estavam levantando a bandeira do Senhor Jesus. E aqueles homens eram queimados vivos, mas eles iam cantando, iam louvando. A Rebeca mencionou que os jovens da igreja, no dia da morte do seu pastor, seria pela manhã, levantaram cedo, foram até lá, assistiram ao martírio, voltaram para casa. E os pais perguntaram: mas o que vocês foram fazer lá? E aqueles jovens responderam: nós fomos aprender o caminho, para que quando chegar a nossa vez, nós saibamos como agir. Eram pessoas que tinham visão celestial, que tinha Jesus ardendo no coração, que tinha um brilho diferente na vida, que tinha os seus olhos não voltados para esse mundo, mas voltados para a eternidade, voltados para aquilo que Deus faz para nos libertar dos nossos pecados. O apóstolo Paulo se mantinha firme, porque ele não era infiel à visão inicial que ele teve, quando ele teve um encontro com Jesus. E hoje nós nos perguntamos: a igreja foi devidamente impactada por esse encontro inicial com Cristo? A palavra de Deus diz que chegará um dia de tribulação em que muitos serão mártires da igreja antes da sua volta. Nós estamos preparados para, fiéis à visão celestial, mantermos a postura de servos do Senhor Jesus até a morte. Quando nós somos impactados pela visão celestial, quando nós somos realmente aqueles que se converteram porque tiveram um encontro tão marcante com Jesus, encontro que transformou a vida e transformou as perspectivas em relação ao futuro, acontece o mesmo que aconteceu com Paulo aqui. Nós vamos ler. Quando somos impactados pela visão celestial, a primeira coisa que acontece na vida da gente, e agora eu quero que cada um de nós estejamos fazendo uma análise interior, profunda. A primeira coisa, nós somos libertos do maniqueísmo. O que é maniqueísmo? É quando a pessoa tem uma vida que é radical, ou num aspecto, radical no outro aspecto. Maniqueísmo é quando nós colocamos diante de nós apenas duas possibilidades. Quando Jesus aparece para o apóstolo Paulo na visão celestial, e ele se apresenta dizendo: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Versículo 16, vamos ver. Agora levante-se. Atos 26, 16. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Agora veja o 17. Eu o livrarei do quê?
do seu próprio povo e dos gentios. Quando eu falo assim, que a primeira coisa que acontece com quem tem uma visão real de Jesus é que ele é livre desse maniqueísmo, é que Paulo foi livre, primeiro, do seu próprio povo, da religiosidade, daquele judaísmo fanático que matava cristãos. Mas ele também foi liberto do quê? Dos gentios, né? Dos gentios. Por quê? Porque vida com Jesus é uma vida de relacionamento pessoal. Tem gente que pensa que Jesus veio trazer aqui a este mundo uma religião, né? Ah, agora eu sou de Jesus, então agora eu sou de tal e tal religião, sigo os dogmas tais e tais e tais, e obedeço a tais dogmas, né? Já pensou se Jesus tivesse aparecido para Paulo e dito: agora você não segue mais os dogmas dos judeus, mas eu vou te dar outros dogmas para você seguir. Eu vou te tirar dessa religião e vou te colocar naquela outra religião. Eu quero dizer para os irmãos que qualquer religião, seja judaica, seja gentílica, é lixo. Porque o que Jesus estabeleceu foi Ele, pessoa, aparecendo, se manifestando, impactando, libertando. E se você não tiver um relacionamento com Jesus, você pode ter um relacionamento com qualquer religião desse planeta, e você continuará perdido, enganado, destruído. Na Escócia, tinha um cara chamado John Knox. Ele foi discípulo de Calvino. Ele morreu mais ou menos em 1560. E sabe qual que foi a grande batalha daquele homem? É que havia um dualismo na época, porque os reformadores diziam assim: não é Roma que manda na igreja. E o reino da Inglaterra dizia o seguinte: realmente não é. O líder da igreja é o monarca. E naquela época era a Maria, a sanguinária. E a Maria sanguinária, ela lutava contra a igreja de Roma, para estabelecer a sua própria igreja e o seu próprio domínio. E aqueles mártires da Escócia morreram assassinados tanto por Roma quanto pela Inglaterra e o Reino Unido, porque eles diziam: nós não temos reis humanos, o nosso rei soberano e Senhor da igreja é o Senhor Jesus. Se você tem um encontro com Jesus, você não está brigando por causa de religião. Se você tem um encontro com Jesus, você está levando Jesus. Quando Jesus aparece para Paulo ali, a caminho de Damasco, ele diz assim: olha, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé e seja testemunha do que você viu. Seja testemunha da sua experiência, do seu relacionamento comigo. Saia por aí anunciando que você ouviu a minha voz, que você foi perdoado dos pecados por mim pessoalmente. E quando você ora direto a mim. E quando você é edificado, sou eu que estou na sua presença. E o que você aprende, você ouve de mim.
Jesus fala: olha, você será testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Vida com Jesus é um encontro inicial onde você é impactado profundamente com o perdão dos seus pecados, o relacionamento com Jesus, mas a partir disso você tem experiências diárias com alguém que fala contigo, que anda contigo, que ministra na sua vida, que abre os seus caminhos, que é teu companheiro de jornada, que habita em você. Não é um relacionamento nem com judeus, nem com gentios, mas é um relacionamento com Jesus, pessoal. Não adianta trocar de papa, não adianta trocar de pastor, não adianta trocar de liderança, não adianta trocar de nome denominacional, se você não está seguindo alguém. Esse alguém é o Filho de Deus, Jesus. Quando você é impactado pela visão celestial, você também é comissionado. Vamos ler ali, Paulo foi comissionado no versículo 17. Olha o que diz do capítulo 26. Diz assim: eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Que coisa maravilhosa, né? A nossa missão é essa. A primeira coisa é entender que o mundo está em trevas, que o mundo não consegue ver a Deus, que o mundo não consegue entender a Deus, que o mundo não consegue ter um relacionamento com Deus. Sabe, meu pai morreu há mais ou menos uns 18 anos. Depois que ele morreu, eu nunca mais falei com ele. Por quê? Porque ele morreu, não é isso? Porque a morte é uma separação. Lá no Jardim do Éden, Deus falou para Adão: no dia em que comer desse fruto, certamente morrerás. Sabe o que significa isso? Deus foi procurar Adão, depois que Adão havia pecado, e não houve mais comunicação. Irmãos, nós como igreja, a gente tem que parar de falar besteira por aí. Não digo essa igreja, mas a igreja de forma geral. O homem sem Cristo não tem comunicação com Deus. Tá? O cara que não tem Jesus pode fazer o que quiser, pode rezar, pode se cortar com faca, pode pular, pode fazer ritual, pode fazer sacrifício, pode fazer o que quiser. Não tem relacionamento com Deus. Por quê? Porque está morto. E não significa que haja alguma benevolência de Deus em que Deus permita o indivíduo encontrar-se com Ele por algum outro fator, seja fator religioso, seja o que for. No Antigo Testamento, o indivíduo tinha que pegar um cordeiro, matar o cordeiro, derramar sangue. Isso era feito continuamente, simbolizava Jesus, e só através dessa simbologia ele conseguia, de uma forma muito subjetiva, ter um encontro com Deus. E quando Moisés disse: Senhor, eu quero vê-lo, Deus fala: você não pode, porque quem vê a minha face vai morrer, porque Deus é fogo consumidor. E o indivíduo que tenta se aproximar de Deus sem Jesus, ele é consumido, e por isso Deus, na sua misericórdia, nem permite. O homem que está na religiosidade está perdido, o homem que está nos rituais está perdido, o homem que se acha religioso está perdido, o religioso também está cego. O indivíduo que não teve um encontro com Jesus está cego.
está em trevas, está condenado. E quando Jesus fala com Paulo aqui, ele diz: olha, você vai agora com uma missão. E qual que é a missão? A missão é abrir os olhos do povo para convertê-lo da situação de trevas para uma situação de luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Um dos grandes erros da pregação moderna, que a gente chama de evangelicalismo moderno, é anestesiar o povo a respeito do pecado e deixar o indivíduo naquele estado intermediário. Sabe quando você vai fazer uma cirurgia e você está anestesiado e você não tem muita noção do que está acontecendo? Tem pregação que é para fazer isso, para deixar você anestesiado, para que a sua passagem para o inferno seja menos dolorida. Mas pregação do Evangelho é dizer que quando o homem morreu espiritualmente, o abismo dele em relação a Deus se estabeleceu. E se ele não tiver um encontro com Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens, ele não terá contato com Deus, mas partirá para a eternidade sem Deus e sem salvação. Se você tem uma visão real de Jesus, ele vai te comissionar para fazer o mesmo que Paulo aqui recebeu: abrir os olhos das pessoas para convertê-los. Conversão é mudança radical, das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Por que os irmãos acham que o mundo está nessa depravação absurda e total? É porque o mundo está debaixo dos poderes, dos principados, das potestades. É por isso que reina a prostituição, reina o adultério, reina o roubo, reina o engodo, reina a depravação total, a depravação moral. Por isso não se levanta nenhum governante que nós possamos dizer: esse é bom, porque logo em seguida nos decepciona. Porque a palavra de Deus diz o quê? O mundo jaz no maligno. E a missão da igreja, daqueles que tiveram um encontro com Jesus, para serem fiéis à visão celestial, a comissão é essa: arrancar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados. Paulo era um homem bom, não era? Não? Antes de se converter, o Saulo, ele não era bom? Se ele vivesse hoje em dia, ele seria top de bom, né? Porque ele era entendido na religião judaica, ele era fidelíssimo, não é? Ele era corretíssimo em tudo que fazia, certo? E quando ele perseguia, ele achava que estava fazendo um serviço para Deus. Deus teve que derrubar ele para ele entender que ele era pecador. Que as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é pecado. Vamos ver o que é pecado lá em Isaías, no capítulo 64. Porque as pessoas estão indo para o inferno pensando que são boas.
porque não entendem que pecado é separação de Deus. Isaías capítulo 64, versículo 6. Vamos ver o que é pecado? Isaías 64, versículo 6. Amém? Diz assim: somos como o impuro. Todos nós. Ou como o imundo em algumas versões, né? Somos como o imundo ou como o impuro. Todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Todos os nossos atos de pecado são como trapos imundos? Hã? Não. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixa perecer por causa das nossas iniquidades. Todas aquelas justiças do apóstolo Paulo, todas as coisas boas, ele não devia para ninguém, ele pagava suas dívidas, quando ele jurava ele cumpria, ele fazia boas obras, ele era um fariseu, doutor da lei, ele era muito bom. Faltava Jesus. Está faltando Jesus, está faltando absolutamente tudo, porque salvação não vem pelas obras. O apóstolo Paulo disse assim, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus está totalmente separado da humanidade por causa do pecado, mas Ele tomou a iniciativa. Ele diz assim, no capítulo 65 de Isaías: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelo que não clamava pelo meu nome, e eu disse: eis-me aqui. A iniciativa da salvação do homem veio de Deus, apesar do homem estar morto, e essa iniciativa de Deus tem um nome: enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A iniciativa de Deus. Deus amou, e por isso quebrou a barreira que havia da morte do homem, e mandou o seu próprio Filho, e nos comissiona hoje, para quem é fiel à visão celestial, a anunciar a grandeza do amor de Deus. Mas ai de nós, se anunciarmos um evangelho anestésico, um evangelho placebo, um evangelho inoperante, sem poder, que alivia as consciências, mas que não faz o homem ter um encontro radical com Jesus. Quando nós somos fiéis à visão celestial, quando nós somos impactados pela visão celestial, nós somos também inseridos no projeto de Deus.
Se você não for impactado pelo Senhor Jesus, você está fora. E nós encontramos isso, vamos voltar em Atos, no capítulo 26, no versículo 22, Paulo falando ainda ao rei Agripa, ele diz assim, versículo 22, capítulo 26 de Atos: mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que Paulo está dizendo, olha, agora eu estou falando o quê? O que Moisés falou. Estou falando o quê? Estou falando o que os profetas falaram. Eu sou continuidade. A partir da visão que eu tive de Deus, eu fui inserido no projeto de Deus. E a mensagem que eu transmito é a mesma de Moisés. E é a mesma dos profetas. E se você não estiver inserido no projeto de Deus, você vai estar pregando um outro evangelho, que não é aquele profetizado do Antigo Testamento, aquele falado por Moisés. Você não está inserido no mesmo projeto, você está em outro projeto. E se você está num projeto que não é o projeto de Jesus, você está fora, você está morto, você está cego, você está perdido, e você está enganando a si mesmo. Paulo diz, olha, eu fui inserido através da visão que eu tive de Jesus, do encontro que eu tive com Ele, no projeto de Moisés, no projeto dos profetas, no projeto de Deus, na visão de Deus, e eu sou fiel à visão celestial. Você tem sido impactado pelo seu relacionamento com Jesus a tal ponto? Finalmente, Paulo diz e percebe uma coisa: quando você é inserido no projeto de Deus, quando você vive impactado pelo projeto de Deus, quando você segue na linha da proclamação que nós estamos falando neste momento, acontece um fenômeno, está no versículo 24. Diz assim: a esta altura Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O povo de Deus, ele tem sido chamado de louco ao longo da sua história, porque é só louco que vai cantando pro encontro com os leões. É só louco que vai cantando para ser queimado na fogueira e glorificando o nome de Jesus e cantando santo, 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 santo é o Senhor, com alegria no coração. É só maluco que está na prisão, nu, foi açoitado, 30 açoites, ou 40 menos 1, 39 açoites na frente, 40 açoites menos 1 nas costas, amarrado no tronco, em Filipos, ao lado do amigo Silas, e lá pela meia-noite faz o quê? Ora, canta louvores, adora. É maluco. É muito assustador, meus irmãos. Nós hoje queremos ser aceitos por todos, né?
A gente não quer ser tido como doido. Os irmãos sabiam que já falaram que eu leio muito livro, que eu estudo demais? Daí eu fico vendo aqui Paulo, né? Qual que é a acusação de Festo contra Paulo? Você está louco? As muitas letras, porque Paulo era um erudito da sua época, estudou aos pés de Gamaliel. As muitas letras o estão levando à loucura, ou, na versão dos irmãos, o estão fazendo delirar. Porque o Evangelho, ele vai no contrassenso de um mundo que quer se organizar em torno da consciência humana e da visão humana, da cosmovisão humana. E Deus diz, olha, vamos frear o caminho dessa humanidade e colocar as coisas no lugar. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Os meus caminhos são melhores do que os seus. E o homem de Deus, ele vive numa perspectiva diferente. Ele é tido por alienado. Vamos ler lá em 1 Coríntios, para encerrarmos, no capítulo 4. E nós vamos ver se nós nos enquadramos naquilo que Paulo diz que é o ministério cristão. Capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim, 1 aos Coríntios, amém? Todos encontraram? Diz assim, portanto que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Essa é a dignidade do obreiro, do homem de Deus, daquele que teve a visão celestial. Mas depois Paulo ele especifica as características deste, que deve ser respeitado, que deve ser considerado no mundo, a igreja do Senhor. Está no versículo 8 em diante, vamos ler. E vamos listar as características do verdadeiro homem de Deus, da verdadeira mulher de Deus, do verdadeiro ministro, da verdadeira igreja. Diz assim, vocês já têm tudo o que querem. Paulo está sendo irônico. Vocês já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Está falando daquelas igrejas, daquele povo que se acha rei, porque quer viver de conformidade com este mundo. Mas daí Paulo joga um balde de água fria e diz o que é verdadeiramente servir. Versículo 9. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. E olha que hoje nós vivemos numa igreja que todo mundo quer ser apóstolo para ser primeiro, né? Paulo está dizendo aqui, a nós apóstolos, Deus colocou em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser o espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos quanto dos homens. E esse espetáculo é o espetáculo da fogueira, é o espetáculo do apedrejamento, é o espetáculo daqueles anabatistas que tinham pedras amarradas ao pescoço e eram jogados aos rios, é o espetáculo daqueles que eram empalados em praça pública, é o espetáculo daqueles que eram jogados para os leões, para os cachorros. Fomos feitos espetáculo para os homens e para os anjos. Versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos.
Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra e o lixo do mundo. Ser fiel à visão celestial é estar pronto para dar seguimento ao relacionamento com Deus nos tempos de bonança, com fidelidade, mas também nos tempos das dificuldades, com fidelidade, porque o impacto da visão celestial nos leva a caminhar nos mesmos passos de Jesus. Lembrando que o caminho de Jesus foi a cruz. Jesus diz assim que se perseguiram o pai de família, quanto mais os seus prosélitos. Não se cortina para este mundo, não se mostra para este mundo, não se descortina um futuro como tem sido pregado, mas de uma igreja alegre, feliz, contente por obedecer fielmente a Cristo e ser fiel à visão celestial. O apóstolo Paulo, se os irmãos continuarem a leitura, ele diz assim: sede o quê? Meus imitadores. Ele fala que somos como escória, lixo do mundo, perseguidos, empobrecidos, caluniados. E ele termina dizendo: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Estamos dispostos? Sabe, às vezes Deus nos dá uma palavra mais pesada, e muitas vezes penso assim, mas assim ninguém vai querer. Mas ai de mim, se não for fiel à visão celestial. A igreja, diversas vezes na história, desde o seu começo, prostituiu-se com o mundo. Mas Deus sempre manteve um povo fiel, que servia a Cristo, independente de qualquer situação ou circunstância. Hoje, quando eu escuto pessoas dizendo, mas por que questionar quem pensa de forma diferente em algumas coisas? Se forem coisas irrelevantes, não tem problema nenhum, mas se for na palavra do Mestre, desde o início da igreja até hoje, homens estão sendo martirizados para a defesa daquilo que Jesus falou e para a preservação da fé até que Ele venha. E nós devemos estar dispostos a levantar essa bandeira da palavra do Senhor até que Ele volte. Vamos orar. Senhor, sabemos que nós somos pequenos diante de tudo isso, mas temos a convicção da visão que tivemos inicialmente, quando tivemos um encontro contigo, e a Tua palavra calou tão profundamente no nosso coração, e nos aliviou, e nos livrou, e nos limpou, e nos purificou
dos nossos pecados, nos lavando totalmente pelo sangue de Cristo. E essa lembrança daquilo que o Senhor fez por cada um de nós, esse impacto do dia em que o Espírito Santo nos encheu de alegria e nos deu a visão e o amor e o desejo pela salvação da nossa família, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes. A visão celestial, a visão que tivemos de Ti, do Calvário, aonde o Senhor morreu por nós. Senhor, pedimos que o Senhor não permita que haja um esfriamento, ó Deus. Que o primeiro amor se esvaia, que escorra para longe, e que algo diferente, que não seja o Teu amor, sustente a nossa caminhada. Pedimos então a Deus que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo e nos encha de amor, daquele amor inicial e daquela visão celestial concedida a cada um de nós. Não seremos desobedientes à visão celestial. Em nome de Jesus. Amém.